Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo, com tudo o que você precisa saber nesta quarta-feira. E eu começo essa edição com a notícia de que o Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O anúncio foi feito hoje pelo governo britânico. O Reino Unido aceitou a recomendação da agência reguladora para autorizar o uso da vacina da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas já na próxima segunda-feira. Os grupos de risco vão ter prioridade. Esta é a segunda vacina aprovada pelos britânicos. A primeira foi a da Pfizer, que já começou a ser aplicada no país. Em nota, o governo disse que as vacinas devem ser administradas no maior número possível de pessoas dos grupos de risco, em vez de priorizar a aplicação das duas doses no menor intervalo de tempo. Mas a segunda dose deve ser tomada dentro de 12 semanas após a primeira. A vacina de Oxford também é uma das 4 testadas no Brasil, que tem um contrato de compra e de transferência de tecnologia do imunizante. A vacina vai ser produzida em solo brasileiro pela Fiocruz. Autoridades de saúde do Chile anunciaram que foi detectado o primeiro caso da nova cepa do coronavírus no país. Esta é a primeira confirmação da nova cepa na América Latina. O resultado da análise confirmado ontem corresponde à cepa SARS-CoV-2 VUI 2020-12/01, a mesma encontrada no Reino Unido. De acordo com a vice-secretária do Ministério da Saúde, Paula Daza, a chilena infectada apresentou sintomas assim que chegou ao país. Ela veio em um voo procedente de Madrid, após passar por Dubai e Londres, e depois pegou um avião para a cidade de Temuco, cerca de 800 quilômetros ao sul de Santiago. Após detectar a nova cepa, uma quarentena obrigatória foi estabelecida para quem chega ao país. Decidimos tomar uma medida transitória. A partir de 31 de dezembro, todos os chilenos, estrangeiros residentes no Chile e demais que entrarem em nosso país devem passar 10 dias em quarentena. Estrangeiros que ingressem a nosso país devem manter uma quarentena de 10 dias. A medida pode ser suspensa caso o viajante apresente um exame PCR negativo feito em até 7 dias. O país reabriu suas fronteiras em meados de novembro, depois de um fechamento aéreo e terrestre desde março. Os novos contágios têm crescido nas últimas semanas no Chile. 3 farmacêuticas já receberam da Anvisa o certificado de boas práticas de fabricação. A última foi a Pfizer, que informou em nota que não pedirá autorização para uso emergencial da vacina. A empresa pretende fazer apenas a solicitação de registro definitivo. A repórter Jaqueline Fonseca traz mais detalhes para a gente. A Pfizer informou em nota que as condições estabelecidas pela Anvisa para o pedido de uso emergencial demandam análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. A farmacêutica disse que no restante do mundo esse processo é mais simples, pois não solicita recortes de populações específicas. Por isso, a farmacêutica entendeu que deve fazer o pedido de registro da vacina definitivo, procedimento que, segundo a empresa, agilizaria a liberação do imunizante. A Pfizer já apresentou parte dos estudos necessários para a fase 3, que comprova a eficácia e a segurança da vacina. A Anvisa garantiu à farmacêutica o certificado de boas práticas de fabricação da vacina, assim como já foi dada à AstraZeneca e à Sinovac. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A inflação do aluguel registrou em 2020 a maior alta dos últimos 18 anos. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, conhecido por reajustar o valor do aluguel, está encerrando o ano de 2020 com alta de 23%. Esse foi o maior avanço do índice desde 2002, quando acumulou alta de 25%. Ao longo deste ano, o IGPM foi pressionado pela desvalorização do real em relação ao dólar e pelo avanço dos preços dos produtos brutos, que podem ser estocados. Entre os 3 componentes do índice, a maior pressão de 2020 foi observada no índice de preço ao produtor amplo, que registrou avanço de 31% no ano. O índice de preço ao consumidor subiu quase 5% e o índice nacional de custo da construção teve alta de cerca de 8%. Em dezembro, a inflação do aluguel baixou
e registrou 0,96%. Em novembro, o índice registrou alta de 3,28%. O resultado do último mês do ano foi influenciado por uma queda no preço das matérias-primas. As principais contribuições para este movimento partiram da soja, bovinos e milho. Pelo menos 6 pessoas morreram em um terremoto de magnitude 6,4 que atingiu a região central da Croácia. A cidade de Petrinje e seus arredores foram seriamente afetados pelo tremor que chegou a ser sentido nos países vizinhos. Alguns dos seus 20 mil habitantes se preparavam para passar a noite ao relento, com medo de possíveis tremores secundários. Além disso, cerca de 20 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 2 em estado crítico. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do abalo sísmico foi registrado cerca de 50 quilômetros a sudeste da capital Zagreb, na região de Sisak. E aqui no Brasil, pelo menos 5 pessoas morreram após o temporal que atingiu São Paulo na tarde de ontem. 2 casas desabaram em uma área de risco de Embu das Artes, na região metropolitana. Uma mãe e 3 filhos morreram soterrados. Um homem que foi arrastado pela correnteza e tragado por um bueiro é a 5ª vítima que chegou a ser resgatada, mas não resistiu. Os bombeiros ainda trabalham nas buscas. Mais uma criança e uma senhora ainda não foram localizadas. Na capital paulista, a chuva causou alagamentos e transbordou ao menos 2 córregos na zona oeste, um no bairro do Campo Limpo e outro no Butantã. E vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil. O calor e o excesso de umidade ainda vão formar nuvens muito carregadas em várias áreas da região norte do país. Chove a qualquer hora com risco de temporais em grande parte do Amazonas, no estado de Roraima, e também sobre áreas do interior do estado do Pará. Também pode chover desde cedo em áreas do norte do estado de Mato Grosso e também sobre a capital São Luís, mas intercalando alguns períodos de melhora. Devido a uma mudança na circulação dos ventos, as pancadas de chuva também acontecem a qualquer hora no estado de São Paulo, em áreas do sul de Minas e também sobre Mato Grosso do Sul, mas a sensação será de tempo bastante abafado o dia todo. Chove de forma isolada entre a tarde e a noite no estado do Rio de Janeiro, na região de Belo Horizonte, em Goiás, no Distrito Federal e também sobre a capital Cuiabá. A chuva também acontecerá no fim do dia, com risco de alguns temporais na região de Curitiba, no estado de Santa Catarina, e o avanço de uma frente fria pode provocar chuva à noite no estado do Rio Grande do Sul. Por causa da circulação de ventos, ainda pode chover de forma rápida e sem alerta para temporais no litoral da Bahia e entre as capitais Recife e Fortaleza. O tempo permanece firme em grande parte do interior do Nordeste, no centro-norte mineiro e também sobre o estado do Espírito Santo. Nas demais áreas do país, o dia começa com sol e deve chover entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 19 graus e de 22 graus na região de Porto Velho. À tarde, a máxima chega a 34 graus em Belém, faz 33 graus à tarde em Fortaleza e a máxima chega a 30 graus em Salvador. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e eu volto às 11 da manhã com uma matéria sobre o desemprego, que registrou a primeira queda no ano, mas apesar desse recuo, mais de 14 milhões de brasileiros estão desocupados. Eu volto em menos de uma hora. Até mais.